Vamos ler um texto aqui, né? Daniel capítulo 5, texto sagrado aqui em Daniel capítulo 5, versículo 1, versículo 1, né? Versículo 1. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Amém. O banquete do rei Belzazar, a mão misteriosa. A mão misteriosa. Então vamos ver aqui. Belzazar é chamado de rei e filho de Nabucodonosor, versículo 22. Outros registros antigos, porém, parecem apresentar um conflito entre esses fatos. Eles indicam que Belzazar era filho de Nabonido, o último rei da Babilônia. Duas explicações possíveis podem reconciliar a diferença entre tais registros. Primeiro, Belzazar serviu como vice-regente durante as frequentes ausências do rei, a ausência de seu pai da capital. Portanto, foi encarregado do governo quando a insanidade de Nabucodonosor teve início. Notemos que Dário o Medo, né? Dário também era chamado de rei, embora servisse a Sírio. Daniel 5:31, Daniel 6:6. 2. Belzazar era neto de Nabucodonosor. E o termo pai no versículo 2 indica que Nabucodonosor era ancestral de Belzazar. Então a gente vê aqui que tem dois reis, né? O rei Sírio, o rei Dário, e tem três, na verdade tem três, né? Tem mais o Belzazar. Então, no capítulo 5, isso na ausência do rei Nabucodonosor, né? Tudo indica que ele estava na loucura, né? Naquela doença e tudo mais. No capítulo 5, versículo 3 ao 4, o utensílio de ouro que foram tirados do templo, a atitude de Belzazar em utilizar o seu utensílio sagrado era uma orgia. Constituiu uma blasfêmia e um sacrilégio. Versículo 23. Aí você procura aí no dicionário que é sacrilégio no Google, né? Deram-lhe louvores aos deuses. As ações de Belzazar demonstravam afronta deliberada para com Deus vivo. Versículo 23. Capítulo 5, versículo 5 ao 7, o rei Nabonido, né, estava na Arábia. O rei Nabonido estava na Arábia. Belzazar era o vice-regente. O terceiro dominador seria o próximo na sequência para assumir o trono. Capítulo 5, versículo 8 ao 10. A rainha não era a esposa de Belzazar, mas sim a rainha mãe. Ela era a esposa de Nabucodonosor, ou filha dele, e se casara com Nabonido, o atual rei. Capítulo 5, versículo 11 ao 12. O Espírito dos deuses santos é a mesma expressão utilizada por Nabucodonosor. Daniel 4:8 ao 18. No capítulo 5, versículo 13 ao 16, esse evento aconteceu em 539 a.C. Versículo 30. Daniel estava já com a idade avançada, possivelmente com 80 anos de idade, ou até mais. No capítulo 5, versículo 17 ao 24, quando Daniel recusou a dádiva e os presentes de Belzazar, ele não estava sendo ingrato ou
desrespeitoso, né? Desrespeitoso. E ele estava simplesmente dizendo que interpretaria as escrituras sem cobrar nada por isso, né? Então, quando ele rejeitou ali a oferta, né, do rei ali, ele não estava desrespeitando, né? Mas sim, ele estava falando que ele não ia cobrar nada pelo, né? Não ia cobrar nada para Deus usar ele ali para desvendar aquele mistério, né? No capítulo 5, versículo 25 ao 28, mené significa contou. A repetição do termo é apenas enfática, né? É enfática. Deus contara os dias do reinado de Belzazar, que estava no fim. Tekel significa pesado. Deus havia pesado Belzazar, que não se adequava aos seus padrões de retidão. Parsim, que é o plural de Pérez, versículo 28, significa dividido, dividido. Naquela mesma noite, versículo 30, a Babilônia seria dividida e derrotada pelos medos e pelos persas. Quer dizer que nessa mesma noite, a Babilônia seria dividida e derrotada pelos medos e pelos persas, né? Então aqui foi a derrota da Babilônia, né? A qual foi derrotada pelos medos e pelos persas, né? No capítulo 5, versículo 29 ao 30, e naquela mesma noite, 12 de outubro de 539 a.C., vou repetir, e naquela mesma noite, dia 12 de outubro de 539 a.C., a Babilônia foi derrotada pelos exércitos persas, e sob o comando de Gubaru, né, o comandante ali, Gubaru. Então, naquela mesma noite, dia 12 de outubro de 539 a.C., a Babilônia foi derrotada pelo exército persa, pelos persas, sob o comando de Gubaru, né? No capítulo 5, versículo 31, Dário, o medo, é mencionado pelo nome somente no livro de Daniel, Daniel 6 ao 9. E capítulo 9, versículo 1. Ele não é o famoso Dario, né? Estampes, né? 522 a 486 a.C., pois Dario, né, primeiro, não foi um medo, nem foi contemporâneo de Daniel. Dario, o medo, pode ter sido primeiro Ciro, o rei da Pérsia. Entretanto, é provável que Ciro tenha sido chamado de medo, pois ele era persa. Segundo, Gubaru, o governador nomeado por Ciro. Tanto o livro de Daniel como as antigas fontes literárias indicam que um certo oficial, Dário, o medo, em Daniel, Gubaru, em texto persas, governou a Babilônia até a ocasião em que Ciro nomeou seu próprio filho, Cambiséis, como vice-regente por volta de 538 a.C. Essa pessoa é quem mais se identifica com Dário, porque ele era chamado de Dario, né? Não se sabe, mas sabe-se que antigamente os governantes costumavam tomar para si outros nomes, né? Então, antigamente os governadores costumavam se apossar de outros nomes, né? De outros nomes. No próximo eu irei falar mais, no próximo vídeo. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos.